Olá, boa noite. Vou começar a live agora com a Meire. Nós vamos falar sobre estilos parentais. Agora nós vamos usar essa música. Deixa eu já colocar a musiquinha aqui, né? Eu só vou pôr meu fone pra gente poder conversar melhor. Ei, Meire, vou te chamar, tá bom? Desligar aqui agora, né, gente? Senão não vai dar certo. Ei, tudo bem? Ei, Camila. Tá me escutando bem? Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Hoje eu vou tentar fazer sem fone para poder dar Uhum, para escutar a musiquinha melhor, tá bom? tá bom. Mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para a gente poder começar a conversar. Ok. Você já quer começar? Vamos esperar mais um pouquinho ou não? Tem Não, seis você vai só se pessoas. apresentando, falando quem você é, que eu também Tá. vou colocar as coisas aqui. Já peguei minha caneta, meu papel, adoro. É, né? Adoro. Boa Então, noite meu para nome é quem está Meire. entrando. A Meire vai se apresentar enquanto eu vou organizando aqui. E Meire, se por acaso o meu som ficar ruim, por favor, me avisa, que aí eu coloco o fone, tá bom? Joia. E aí você me avisa aqui também, tá? Uhum. Então vamos lá. Meu nome é Meire. Eu sou a mãe da Lara, de 9 anos, mãe da Alice, de 6 anos. Sou educadora parental e tenho uma longa história aí na educação. Então, hoje eu escolhi, né? Nós conversamos e você já vem dessa semana do Dia dos Pais, né? A semana passada da semana do Dia dos Pais, falamos muito sobre isso, né? Sobre a paternidade, a maternidade, como a gente se coloca em todas essas situações. Eu acho que veio a casar o nosso tema de hoje, que É seria os estilos interessante que você parentais. falou assim que tem muito experiência, mas a maior experiência é vivendo mesmo a maternidade, né? Porque é diferente, né? Dos estudos, das pesquisas. Muito diferente, né, Camila? Eu acho que isso é como um todo na vida da gente. Por mais que a pessoa se prepare academicamente falando, você pode ser um engenheiro, você pode ser uma médica, a profissão que você tiver, né, na hora de pegar aquilo ali, o real, na sua frente, é muito diferente. É muito diferente. E existe até aquele ditado, a teoria aceita tudo. E na prática que a gente realmente vê como a coisa acontece e como vai, né, seguir diante. Mas eu acho ótimo, porque você vai falar de um assunto que você já vivenciou. Porque, assim, a gente vê tanta gente falando, vendendo tanta coisa linda, maravilhosa, mas a pessoa não passou por aquela prática, então a gente fica meio desconfiado, se ela tá tudo bem, mas e aí, né? E você? Agora, quando é uma pessoa realmente, como você está falando, que você já vivenciou tudo isso, então tem mais essa credencial, sabe? Então eu acho ótimo quando a pessoa fala isso, assim, porque ela experimentou, né? Então, antes dela falar, dentro de toda a teoria, teve a prática ali por trás, né? Exatamente. Eu tenho Desculpa. até que escrever aqui também. Peraí, deixa eu só escrever. Mas a gente podia começar com uma pergunta básica, que eu acho que todo mundo deve te perguntar isso quando a gente fala assim: o que é estilo parental? Né? Às vezes, você já está acostumado a trabalhar com isso, então isso para você fica tipo assim, igual beber água, né? Mas tem muita gente, teve gente que me perguntou hoje assim: aqui, não entendi, não, que essa live vai falar de quê? Aí eu falei: vai lá para você assistir. Não vou te contar, não. Porque é importante Exatamente. dar o conceito, né? Explicar o conceito. Uhum. Então, estilo parental. Primeiro, antes de definir estilo parental, gente, eu queria deixar bem claro aqui que a posição que eu estou aqui hoje não é de condenar, não é de julgar tanto os nossos pais, né, a criação que a gente teve, e muito menos a criação que a gente vem dando para os nossos filhos. Não é esse o meu papel de condenação, de julgamento de forma alguma. A gente sabe que nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam,
né? Com os conhecimentos que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham na época. E hoje, né, assim como nós estamos fazendo hoje. Então a gente acha que está acertando, que está indo no caminho correto, porque hoje nós temos maiores possibilidades, maiores acessos, né? Nós temos muito mais acesso a recursos para nos apoiar e tudo. Então, descortinar isso um pouco de condenação da educação que eu tive, que você teve. E eu achei interessante você, Camila, essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, que você falou alguma coisa sobre a sua mãe, Eu falo assim, sobre culpa da mãe, né? Então é isso, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, eles fizeram o melhor e a gente também está fazendo o melhor. Então, quando a gente fala em estilo parental, são padrões de comportamentos analisados assim, em diversas pesquisas da psicologia. Então, para essa análise, eles utilizaram duas características muito marcantes, que era o padrão de exigência, né, de limite, de regra que esses pais colocavam na gente e que a gente coloca nos nossos filhos, e o envolvimento desses pais em relação à criação dos filhos. Então, quando eu falo envolvimento, é afeto, atenção, carinho. Então, assim, resumidamente, para ficar claro e para não ter dúvida mais, o que é estilo parental? É a forma como a gente lida com os nossos filhos, é a forma como a gente recebeu de criação, como que a gente trata essa questão da hierarquia de pai e de filho, o que a gente faz com essa autoridade que a gente tem nas mãos, sendo pais, sendo mães, sendo cuidadores, sendo avós, sendo professores, né? E a relação da afetividade. Então, para ficar, acho que mais simples seria isso. É a forma como nós recebemos uma criação e a forma como nós projetamos essa criação em cima de uma criança. e como que faz para a gente identificar o nosso? Pois a identificação, a primeira necessidade é um autoconhecimento, para tudo, né? Você vem falando muito isso nas suas lives sobre o autoconhecimento, né? Então, eu preciso saber como que eu fui criada, como que eu fui educada. E quando eu falo eu preciso saber, não é alguém me contar. Existem registros, né? Na memória da gente, no coração da gente. Então, reconhecer qual foi esse modelo de educação que você recebeu, mergulhar mesmo fundo nesses registros e contar com a sua memória, tanto a memória afetiva quanto a memória visual, tem muitas fotos que dão muitos flashes, né, na vida da gente. Então, para a gente saber seria o básico, seria isso, né? Fora as terapias que a gente tem, autoconhecimento, a criança interior, e aí, mas é uma coisa mais profunda. Mas, a grosso modo, e o básico é lembrar mesmo e tentar buscar nessa memória todo o padrão de educação que você teve. E também Falando sobre. histórias, né? Eu gosto muito de falar para os avós, a gente lembrar as histórias que as avós contavam, as tias, porque você está falando de foto, mas eu tenho foto minha da infância, mas eu tenho muitas amigas que não tinham, porque hoje todo celular tira foto, né? Mas antigamente era raro. Então tem Uhum, amiga minha que fala assim comigo, nossa, como é que você consegue uma foto de 5 anos de idade? Não tem foto minha de 5 anos de idade. Então, assim, é legal também você, né, escutar a história dos tios, da avó, né? Porque querendo ou não, vai te remetendo ali a alguma coisa. exatamente. E aí, quando a gente fala, Camila, de estilo parental, nós temos uma grande tendência em reproduzir, consciente ou inconscientemente, muitas das vezes inconscientemente, é, ou então negar, total negação ao modelo que a gente teve na infância ou na adolescência. Por isso que eu te pedi para preparar essa música aí. Na verdade, é um trecho de uma música que nos fala exatamente sobre isso, né? A música é Nossos Pais, né? A Camila vai colocar um trechinho, depois eu vou falar um pouco sobre a música. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho
de atenção nesse trecho. É um pequeno trecho, não vai ser a música inteira, não. Quando você estiver pronta, Camila. Antes, eu vou só te falar uma coisa, porque você estava falando da minha mãe, e aconteceu, eu gosto muito de relatar as coisas que acontecem. A mamãe estava aqui na casa da minha sogra hoje, e aí você estava falando isso, que a gente ou nega ou a gente reproduz, né? A gente brincando com os meninos e tal, não sei o quê, e aí eles estavam no murinho, e eu falei, mãe, deixa, pode deixar eles pularem, porque não tem problema, se cair daí, vai ralar, vai machucar, não sei o quê. E ela ficou assim, não, não pode, e tal. Eu falei assim, mãe, você não era assim comigo. Ela virou e falou assim, é verdade, eu não era assim com você, não, pensando bem. Mas você não falou a vida toda que você ia ser diferente de mim? Aí eu falei. Mas tem coisa que a gente acaba sendo igual, né? Porque, como você falou, às vezes a gente inconscientemente a gente reproduz ou às vezes nega aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, né? Exatamente. Deixa eu colocar aqui, já achei. Vamos ver se vai dar para escutar daí. Que apesar de termos feito tudo. Aqui tem esse detalhe da internet. A internet para. Então, vamos lá. Tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Somos nossos Isso. Então, como vocês podem observar, foi um trecho bem pequeno, bem simbólico, para dizer que a gente ainda, né, nós somos os mesmos, ainda somos os mesmos como os nossos pais. Querendo ou não, a gente carrega conosco pelo o trilhar da vida aí atitudes, gestos, até o físico, né? A gente carrega dos nossos pais. E aí o que, que a gente faz com isso? Geralmente quando a pessoa pensa em negar essa educação que recebeu, provavelmente ela se sente magoada, ferida com isso. O importante daqui para frente, quando você assume o papel de cuidador, de mãe, de pai, é você delinear, né? A partir desse reconhecimento do que você teve, do que te machucou, do que te fez bem, qual o caminho que você vai trilhar. E aí a gente costuma dizer, né, na parentalidade consciente, que é transformar essa culpa na responsabilidade. E foi o que você ilustrou lá sobre a sua mãe, né? Não foi culpa dela, mas agora é sua responsabilidade fazer diferente. E é difícil, né? Eu falo difícil assim, porque às vezes a gente tem essa tendência, né? Ah, não, é assim mesmo, a família sempre foi assim, minha mãe sempre foi assim, eu sou assim. É assim, esse trecho lembra a síndrome de foi SF, né? Síndrome do sim, sempre foi assim, né? E não é, Uhum. a gente, tudo bem, foi assim, mas não está te beneficiando, a gente realmente, né, tem que fazer diferente. É igual, eu acho que você também fala muito da disciplina positiva, né? E as pessoas falam assim, apanhei a vida inteira. Não tô aí, não tô inteira. Então sempre foi assim, gente. Sempre todo mundo bate, apanha, é assim mesmo. Né? Então a gente Pois tem é. que repensar essas questões, porque não é porque você apanhou, você tá aí saudável, tá bem, que é assim, né? Mas será que realmente está saudável? É, E quando a gente busca na memória, vem exatamente essas feridas, né? Essas feridas que com o tempo e com ajudas, para isso nós temos uma gama de profissionais qualificados, a gente precisa curar, né? Até para curar, é um autocuidado com a gente, né? Se curar para depois você ajudar o outro. Na disciplina positiva, a gente fala muito sobre isso. Imagine-se no voo de avião. A todo momento, quando se escuta aquela mensagem automática, o aeromoço está ali na sua frente, primeiro você cuida de você, coloque a máscara em você, para depois você cuidar e olhar para sua criança. Então, se você não está bem, se aquela ferida ainda está ali sangrando, enquanto ela não, pelo menos cicatrizar,
né? Marca ela vai deixar, uma cicatriz ela vai deixar, mas enquanto ela não tiver ali sob controle, você não vai conseguir não reproduzir isso com a criança. Uma vez a gente leu um artigo, eu e o Gedeon, que falava assim que, na realidade, quando os pais têm muito essa tendência de bater na criança, é uma frustração interna do pai, né? E do pai e da mãe, eu falo os pais em geral. Porque eles estão ali com problemas em casa, enfim, tá, é uma coisa tão interna deles que eles não conseguem resolver, e aí aquela frustração é jogada em cima daquela criança, que não tem nada a ver. E muitas vezes a criança, por exemplo, um menino de 2 anos, ele tá falando alto. Que menino de 2 anos fala alto? Isso faz parte, né, daquele processo ali dentro do cérebro e tudo. Então não tem nada a ver você bater numa criança porque ela está gritando com 2 anos de idade, né? Então a gente tem Uhum. que ter esse entendimento também, né? Porque senão não é nem só o reproduzir, é saber ali o que você está fazendo, né? Qual o comportamento que você está tendo. Mas como que a Pois é. gente manifesta? Não, pode falar. Quando você fala isso, Camila, é muito importante porque as pessoas tendem a querer que a criança seja um mini adulto, né? Então é tão bom quando um pai, uma mãe, né, um parente, um cuidador, ele tem esse olhar cuidadoso de saber em que fase que essa criança está. Será que é realmente um mau comportamento ou é um comportamento esperado para aquela faixa etária? Né? Que muitas vezes a gente, nossa, esse menino está fazendo birra demais, mas ele está naquela fase de birra. Eu vou deixar essa birra passar? É claro que tem que ter uma intervenção, sim, né? Mas saber diferenciar mau comportamento e do comportamento esperado pela idade já é um grande caminho aí. E é engraçado porque eu tô aqui ficando aqui na casa da minha sogra, e aí a minha sogra mesmo, que nunca leu nada disso, aí ela, às vezes ela vira e fala, gente, mas isso é normal, deixa os meninos, isso é da idade, né? Porque é isso que eu acho que a gente está faltando um pouco. Você falou uma coisa muito bacana, que é achar que a criança é um mini adulto. Né? Entender o momento dele ali, é normal da idade, tem coisa que é da idade, né? E a gente Uhum. respeitar isso. Agora, eu ia te perguntar como que a gente manifesta para os nossos filhos esses estilos? Pois é. Primeiro, se você reconheceu qual foi o estilo parental que você foi criada. Tá? A partir desse reconhecimento que vai estar ali, ó, uma luzinha te acendendo a todo momento, através da sua atitude no dia a dia, através da sua expressão facial e corporal, porque não adianta eu falar com a menina, não, eu não estou chateada com você, não, mas aqui, ó, com a expressão assim, tô pé da vida com você. Então, através da expressão facial, corporal, do tom de voz, né? A criança sabe quando você está serena, quando você está preocupada, quando você está nervosa, quando você está chateada. E a criança, gente, ela é esponja o tempo todo. Ela absorve tudo do ambiente, da mãe, né? Principalmente da mãe, do cuidador principal naquele ciclo ali, né? E então é isso, é observar mesmo, é reconhecer e observar a sua atitude naquele momento. Tem uma pessoa que já quer te levar para casa, acho ótimo, adoro essas manifestações. E tem uma pensando assim: a criança só faz o que faz porque vê os adultos fazendo. Acho que o pai serve de exemplo. Sim, também. Exatamente. A Gisele que falou isso, né, Gi? Que bom que você está aí. Exatamente. A gente vê que você observa assim, eu vejo muito em sala de aula, né? Eu tenho longos anos na educação. Quando você conhece aquela família, por quem está atrás daquela criança, você entende todo o comportamento dela, né? Muitas vezes aquela agressividade é uma forma dela manifestar uma necessidade não atendida ou alguma coisa também que está perturbando aquela família. E é interessante a gente pensar outras questões também, né? Você falou da criança interior, eu estou fazendo muito isso, os exercícios no Telegram voltado para isso. Porque às vezes, você falou assim, a pessoa às vezes não está saudável. Às vezes não é nem a questão de bater, às vezes aquela criança não apanhou, às vezes dentro de casa teve essa conexão, esse amor, mas às vezes o pai ou a mãe não desenvolveram a autoestima daquela criança. Aí ela cresceu uma adulta
sem autoestima. Aí foi tendo aquelas fugas, né? Compra demais, bebe demais, come demais, aquelas fugas e outras questões da terapia aí. E Uhum. ela não percebe isso. E às vezes ela vai reproduzindo isso nos filhos, sem perceber, né? Então é por isso que é muito importante quando você fala do autoconhecimento, é um todo, assim, né, gente? É observar, como você bem pontuou, mas com muito carinho, né? Com um momento de reflexão, porque isso vai fazer bem para você, que é a máscara, né? Primeiro em você, e para todo mundo, todos os filhos, todo mundo que estiver envolvido dentro de casa. Porque eu É. acho que é como você falou, a gente sabe quando uma família inteira é saudável e quando não é, né? Gente, não existe perfeição, né? A minha família não vai estar a todo momento serena, não vai estar a todo momento zen, pura paz e amor. Né? Nós vivemos uma maternidade real, uma maternidade possível e uma maternidade que condiz com o exemplo que a gente dá. Né? Então, assim, não carreguem culpa. Ai, nossa, eu não fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu não sou boa mãe, aí eu acabei. Todo mundo comete deslizes. É o que eu falei lá no início, algumas pessoas não tinham entrado ainda. Nós somos humanas, né? Eu costumo até usar, nós somos humanas, né? Somos mães. A gente perde o controle, a gente perde o controle, a gente. Mas o mais importante é atuar com consciência, é saber reconhecer o que é que eu estou fazendo naquele momento, né? E aí a gente começou sobre o estilo parental, mas a gente não detalhou ainda. Existem 4 estilos parentais predominantes. E aí a atividade, né, que a gente tinha combinado, se você quiser falar um pouquinho aí como as pessoas vão se preparar. Pois é, você quer que seja com papel e caneta. Quem quiser, né, quem se sentir à vontade, que eu acho que fica mais fácil para entender Eu cada tô com minha estilo. caneta e meu papel E aí, aqui. quando você me pergunta como que eu manifesto esse estilo parental para minha criança, primeiro vamos reconhecer. Então, essa atividade que eu vou propor agora é para reconhecimento, para você enxergar realmente esses 4 estilos. E você não precisa compartilhar aqui conosco. Quem se sentir à vontade vai ser interessante, né? Colocar alguma coisinha no comentário, nos comentários aí, mas é para você. Então, eu queria que pegasse um papel, uma caneta e desenhasse. Eu vou tentar colocar aqui na minha folha para vocês verem, que eu não sou muito boa com essa tecnologia, não. Ver se eu vou dar conta. Só um minutinho. Fizesse uma seta para cima, no meio da folha. Hum, Deu? deu. E uma seta para o seu lado direito. Como se fosse uma cruz. Uhum, Deu? deu. Agora, nessa seta para cima, você vai colocar um sinalzinho de mais. Colocou? Coloquei. E aqui na ponta também da outra seta, outro sinalzinho de mais. Ok. Voltando na seta aqui, nós vamos escrever firmeza. Firmeza. E aqui, é porque eu estou segurando o celular e escrevendo com Tá a mão. ótimo. Nós vamos escrever gentileza. Vai ficar assim. Uhum. Firmeza e gentileza. Será que deu para todo mundo? Se deu, gente, manda um coraçãozinho aí para mim, para eu saber que vocês conseguiram Aqui, ó. fazer Firmeza e gentileza. isso. Faz uma Olha, cruz com a seta e coloca firmeza e gentileza. exatamente. Quem não quiser fazer, é só acompanhar, né, o raciocínio aí, mas eu acho que quando a gente escreve, eu acho que isso que é mania de professor. É, Quando você escreve, você fixa melhor. Deu certo então, né, Roberta? Obrigada. Obrigada aí. Então vamos lá.
eu vou falar para você sobre o estilo parental, né? Eu já disse que são 4. Eu vou detalhar os 4 e vocês vão colocar aí, escrever para vocês. Não precisa mostrar para gente. Ou se quiser partilhar nos comentários, tudo bem. Uma frase, uma memória, uma fala, uma palavra que te lembra esse estilo, ok? Nós vamos começar com o estilo autoritário. Mas, Meire, onde eu vou colocar essa frase ou essa palavra que eu vou escrever? Ah, perdão, eu não terminei deixa eu voltar aqui. A nossa cruz aí. Então, eu coloquei mais em cima, mais do lado direito. Agora, eu vou colocar menos no lado esquerdo e menos embaixo. Então, ficou em cima mais, embaixo menos, do lado direito mais, do lado esquerdo menos. Ok? Então, eu vou colocar o primeiro estilo parental, que é o autoritarismo. Autoritarismo. Vou falar sobre ele, e aí aqui nesse espaço de vocês, vocês podem colocar alguma frase, alguma fala, o que vier na cabeça de vocês, ok? Então, vamos lá. O que seria o estilo parental autoritário ou aquele tradicional, né? Lá no início eu expliquei que essas pesquisas, para denominar esses estilos parentais, foi observado 2 características principais: a exigência e a afetividade. Então, o estilo parental autoritário, ele possui um grande nível de exigência muito alta, e um nível de afetividade muito baixa. É um estilo que não tem troca, não tem apoio emocional, para que a criança se desenvolva plenamente, né? As regras no estilo parental do autoritarismo, elas são super rígidas, tem pouca possibilidade de diálogo, elas são impostas através de punição. Se você não fizer isso, você vai ganhar uns tapas. E só existe uma opção para aquele pai autoritário, para aquela mãe autoritária, para aquele cuidador autoritário. Ou obedece, ou obedece. Não tem mais nenhuma outra opção. E o autoritarismo, ele não considera os sentimentos da criança. Afinal, só criança, né? Criança não tem vez, não tem voz. As crianças nesse estilo parental, elas não são vistas, elas não são ouvidas. Os pais exigem boas notas, obediência cega, tem que obedecer de qualquer forma. Esses pais, eles participam pouco ou quase nada, né, da vida emocional dessa criança. Quando eu falo participar da vida emocional, não valoriza as conquistas que ela teve, não ajuda nas tarefas, né, e condiciona o amor e resultados. Ah, meu filho, nossa, se você tirar nota boa, mamãe vai te amar assim eternamente. E eles usam frequentemente de tapas, gritos e surtos de comando. Quando eu falo surtos, é porque de repente está do nada, assim, ah, menina, cala essa boca. Então é um surto que vem de repente. O clima nessa casa, ele é tão pesado que abraço, palavra de conforto são praticamente inexistentes. Eles acham que carinho e elogio estragam as crianças. Então, agora, para a casa de vocês aí, seria colocar para mim uma palavra, uma frase que representa esse estilo autoritário. Que eu acredito que muitas de nós, eu falo muitas de nós da minha faixa etária, tá, gente? Veio desse estilo mais autoritário, né? E aí vou dar um tempinho para vocês colocarem uma frase, uma palavra que remeta a esse autoritarismo. Eu lembrei quando você começou a falar daquela frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para mim é a frase que vem na hora, assim. Isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Alguém pode partilhar nos comentários alguma palavra, alguma frase que lembra o estilo parental autoritarismo? Vamos ver se alguém coloca.
Não colocaram. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês, eu acho que para clarear um pouco mais. No autoritarismo, e isso, a Mari, uma colega educadora parental excelente, assim, com uma bagagem gigante, colocou uma ótima para gente. Só vai sair da mesa depois que você comer tudo, né? Outra, Roberta colocou aí também. Até você completar a idade suficiente, quem manda nessa casa sou eu. E aí eu vou dar outros exemplos. Olha lá, outra pessoa, que eu não sei, Ju. Eu pago, eu exijo. Então é sempre assim, com alto grau de exigência e pouca afetividade. Nesse estilo lá, você olhando agora para o papel, né, para o seu papel, para a sua anotação, você percebe que o autoritário ele tem muita firmeza e pouca gentileza. Então deu para você identificar mesmo assim. Eu fui criada com muita firmeza e pouca gentileza. Esse foi um estilo parental do autoritarismo. Então, nós temos inúmeras, né, inúmeras frases aí. Não faz mais que obrigação. Repete o que você falou. Já falei não e ponto final. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Tem inúmeras aí. Eu acho que deu para entender, gente. Se deu, põe um coraçãozinho aí para gente. O autoritarismo é isso: muita firmeza, pouca gentileza. E aí, além de falar disso, qual que é a consequência, né? Tá, eu já sei. E aí? Qual que é a consequência disso para as crianças? Agora vamos colocar nós como os pais dessas crianças que estão aí. Se a gente adotou... Travou aí? Não, Não? Então, não, se eu a travei. gente... Não, acho que foi eu aqui. O telefone tocou. É... Então, qual é a consequência para essa criança criada no autoritarismo? Agora, falando da nossa responsabilidade, da nossa geração, como pais e mães e cuidadores. Eles podem até desenvolver um bom desempenho acadêmico, mas serão crianças extremamente submissas, né? Elas tendem a agradar exageradamente o outro só para se sentir amada. Então, quer corresponder o tempo todo ao outro, ela não olha para si. Ela quer ser sempre o melhor em tudo, o tempo todo, um alto grau de perfeccionismo, não aceita erro, carregam culpa, né? E infelizmente, gente, já tem pesquisa aí que mostra que é um empurrãozinho para o caminho das drogas, do sexo, né, não consensual, da pedofilia. Porque essa busca constante por ser amado, por ser visto, ou então o excesso de obediência cega, acaba fazendo com que essas crianças, esses adolescentes criados no autoritarismo, já falei não e ponto final, eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu não quero ouvir mais nenhum pio, tem inúmeros aí. Eu acho que deu para entender, gente. Se deu, põe um coraçãozinho aí para gente. O autoritarismo é isso: muita firmeza, pouca gentileza. E aí, além de falar disso, qual que é a consequência, né? Tá, eu já sei. E aí? Qual que é a consequência disso para as crianças? Agora vamos colocar nós como os pais dessas crianças que estão aí. Se a gente adotar... Travou aí? Não, Não? Então, não, se eu a travei. gente... Não, acho que foi eu aqui. O telefone tocou. É... Então, qual é a consequência para essa criança criada no autoritarismo? Agora, falando da nossa responsabilidade, da nossa geração, como pais e mães e cuidadores. Eles podem até desenvolver um bom desempenho acadêmico, mas serão crianças extremamente submissas, né? Elas tendem a agradar exageradamente o outro só para se sentir amada. Então, quer corresponder o tempo todo ao outro, ela não olha para si. Ela quer ser sempre o melhor em tudo, o tempo todo,
um alto grau de perfeccionismo, não aceita erro, carregam culpa, né? E infelizmente, gente, já tem pesquisa aí que mostra que é um empurrãozinho para o caminho das drogas, do sexo, né, não consensual, da pedofilia. Porque essa busca constante por ser amado, por ser visto, ou então o excesso de obediência cega, acaba fazendo com que essas crianças, esses adolescentes criados no autoritarismo, caiam nesse caminho, né? Afinal, o pedófilo, ele me ama, né? Ele me ama, ele me aceita. E o sexo sem consentimento, mas se eu não fizer isso, eu tenho que obedecer o meu namorado, né? O meu parceiro, e por aí vai. As crianças Você do... sabe que eu já li uma coisa também até interessante, que tem a ver com isso, que, por exemplo, eu tinha uma mania de fazer cosquinha nos meninos, e eles falavam assim, para, e eu não parava, porque eu achava tão gostoso. Aí eu estudei, porque eu já estudei com a Helena Sabino, eu acho até que vocês conhecem a Helena também, Sim, né? ela é da minha turma também, Pois é, eu estudei com a Helena colega. Disciplina Positiva, eu fiz 2 cursos com ela, e eu aprendi lá isso. E isso Uhum. também é uma coisa um pouco assim, porque a criança pensa ali, começa de pequeno, né, de criancinha, achar que não, ela não quer, mas o outro quer fazer, e como era a mãe que queria fazer, então essa questão até sexual, às vezes ela não vai querer, mas ela, na mente dela, ela vai achar que ela tem que obedecer e fazer. E eu parei. Então, às vezes eu tô fazendo cosquinha, eu tô adorando, mas eles falam, para na hora. Exatamente. Isso aí, Camila, a gente respeita a integridade, né? A integridade física dessa criança. E aí é isso que eu chamo a atenção de novo para uma parentalidade consciente. Quando você toma consciência disso, na hora que você vai ter essa atitude, essa ação, você já pensa, né, um pouco mais. Então vamos lá para o outro estilo parental, que é o da permissividade. Onde eu vou colocar esse permissividade? É o Eu vou oposto, né? colocar o oposto. Deixa eu virar aqui de novo. Eu vou colocar aqui, ó. Ui. É. Tem muita gentileza e pouca firmeza. Aqui nós temos a permissividade. E enquanto eu falo sobre a permissividade, vocês podem colocar de novo a sua palavra, a sua frase, a sua visão sobre a permissividade, a sua experiência, ok? Deu para ver aí? Na permissividade, o cuidador, o pai, a mãe, é muito gentil e tem pouca firmeza. Vamos lá que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, você já começou falando. A permissividade é o inverso, né, dos pais autoritários. E acontece muito de nós, a criação da minha faixa etária para trás. Da nossa, só. É dançar nesse ora autoritário, ora permissivo. Ora autoritário, ora permissivo. E por quê? Na permissividade, possuem um nível de exigência muito baixo, não se exige praticamente nada da criança, e um nível de afetividade muito alto, né? Então, essa inconstância, né? Ora eu estou permissiva, ora eu estou autoritário, mas focado na permissividade, com tudo pode, tudo faço, ela é prejudicial para os nossos filhos, né? Os filhos na permissividade, é claro que os nossos filhos são especiais, eles são fantásticos, eles são lindos e tudo. Mas na permissividade, o foco é só isso. Meu filho é lindo, ele é perfeito, ele é fantástico, ele é um rei, ele é uma rainha, é a princesa, né? E isso de forma exagerada, tá? Geralmente são pais super protetores, que impedem as crianças que desenvolvam, entrem em contato com habilidades importantes, né, gente, para a vida, que impede que a criança se frustre, que a criança espere. A criança pede, eu quero isso aqui agora, já na mão, já está na mão da criança, impede que a criança desenvolva resiliência. E os pais permissivos,
eles perdem a autoridade. Ah, Meire, mas o autoritarismo, eu fui criada com autoritarismo, eu não quero fazer isso com os meus filhos. Gente, autoritarismo é diferente de autoridade. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso também, tá? Então, os pais permissivos, eles tendem a não colocar limites, né, nessa criança. Então, geralmente vem de pais que tiveram uma criação muito rígida e pensa estar fazendo o ideal. Ah, não, não vou fazer nada. É aquela negação que a gente falou lá atrás. Não vou fazer nada do que foi feito comigo. E esses pais, eles têm medo de dizer não, medo de magoar a criança. E até mesmo, assim, é difícil um pai reconhecer, um pai permissivo reconhecer isso. Eles têm medo de serem rejeitados pelos filhos. Como nós, como filhos, rejeitamos aquela atitude no passado, ele fica com medo do filho rejeitar ele também. Então, vai para esse extremo aí. E esses pais, eles permitem tudo, né? E uma característica muito marcante, eles oferecem, né, coisas materiais e realizam todos os desejos do filho. Eu quero, eu tenho. Eu quero, eu posso. Então, são pais, assim, centrados no filho. Só o filho, só existe o filho. Só o querer e o desejo do filho. Eles dão apoio emocional? Apoio, sim. Suporte, não. E tem uma visão, né, positiva. Ah, meu filho, você é bom demais. Você sabe muito. Enfim, mas eles não têm uma direção para esses filhos. Porque eles crescem acabando pensando que tudo pode e tudo fácil. As frases agora. Na realidade, eu não pensei numa frase, eu pensei numa imagem que eu já vi rodando na rede social, que é os pais carregando o. Você já deve ter visto também, Ah, né? eu vi. Uma Um senhora, carrinho né? e como um rei. Também. Isso. Eu acho que é mais, quando você falou do rei, eu acho que é mais isso, assim, quando os pais, Uhum. a vida dos pais, e se você for analisar bem, você vê que os pais perderam até a relação de casal, né? Porque a vida é o filho mesmo, né? Ele Gira que em torno importa. daquele filho. É, É. eu pensei, foi nisso. Não É. pensei numa frase, eu pensei nessa imagem, na hora que você falou. Alguém tem uma expressão, uma frase para contribuir com a gente? Tem Coloca uma nos outra coisa também que eu comentários. acho, enquanto as pessoas vão escrevendo aí, que não é só quando você fala assim, o filho, ele permite tudo do filho, mas tem uma questão também que às vezes eu vejo que os pais estão tão cansados, aí eles, ai, não, tô tão cansada. Aí a menina, o menino fica o dia inteiro no celular, porque é mais fácil, dá o celular, dá o tablet, ou então começa a responder e você não está com vontade de ensinar, e você fala, ah, deixa eu responder desse jeito. Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Do Pois cansaço, é. E porque aí, dá um e aí trabalho. volta de novo. Eu faço isso, você faz isso. Todo mundo em algum momento vai fazer isso. Isso não é regra, é exceção, né? Quando se torna regra, aí você pode se caracterizar como permissível. Quando é uma exceção, tem dia, gente, que a gente, com essa história de quarentena, de home office, joga a primeira pedra quem ainda não fez. Né? Deixar o menino mais tempo no tablet, deixar as coisas acontecerem, uma exceção. Quando isso acontece de segunda a domingo, é preocupante. E quando a gente fala em permissividade total, é exatamente isso, é de segunda a domingo. Então nós temos, ninguém colocou ali nos comentários, ah, tadinho, dá para ele aquela permissividade, que vem muito dos avós E eu também, ia falar né? isso agora. Vem muito dos avós, tadinho, dá para ele. Ah, pode comer, você pode comer até uns 10 se você quiser. A gente, como filho, não podia. Mas agora, né, como Pode avó, tudo. pode. Mas vamos nos colocar agora como mães e pais e cuidadores. Ah, o que que tem? Deixa o menino. E uma atitude muito assim recorrente de pais permissivos me fala o nome de um filho seu aí, por favor. Vou usar como Emanuel. exemplo. Emanuel. Eu não sei da sua relação com seu filho, tá? Estou usando para colocar um Claro. nome para não colocar sempre o nome das minhas filhas. Emanuel, Emanuel. O que significa Emanuel, Emanuel?
né? Então, na permissividade, ele não conclui, ele não passa a mensagem. Manuel, Manuel, não pode subir aí. Na verdade, a gente nem usa não pode. Manuel, Manuel, isso aí não é seguro, né? Emanuel, Emanuel, não tá legal, alguma coisa assim. Ele não conclui, só fala assim, fulano, fulano. E pronto. E deixa aquilo rodar, deixa a coisa acontecer. Então, tem muitas expressões, né? É fase, vai passar. Voltando àquilo que eu expliquei anteriormente, a gente tem que saber qual é a fase da criança, a fase de 2 anos, 3 anos, a criança vai fazer birra. Mas qual vai ser a sua intervenção? Vai ser autoritária de pegar a criança, dar uma sujigada? Vai ser permissiva? Ah, deixa, vai passar? Ou outras formas que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, a permissividade ela vem muito mascarada com esses fase, vai passar. Ah, o pai dela era assim, por isso que ele é desse jeito. E não adianta falar nada com ele, esse menino tem um gênio difícil, eu prefiro largar para lá. É mais fácil mesmo largar para lá. Educar, eu acho que tudo que a gente zela, né, por aquilo, dá trabalho. Para você ter um corpo legal, você vai ter que malhar, vai te dar um trabalho. Então, tudo requer trabalho, né? E as consequências da permissividade para as crianças, para os adolescentes e até como adulto, né? O que eu já falei, eles tendem a achar que nas relações ele só tem que receber. Como ele está acostumado só a receber, eu só recebo amor, eu só recebo amor, eu só recebo que eu não tenho nada para oferecer, não vou oferecer nada. E aquele venha a nós o vosso reino, venha só aqui para mim, né? Geralmente são crianças mais impulsivas, até por essa inconstância dos pais, elas fazem para ver como é que vai ser. E corre também, né, grande risco de se envolver com droga, porque como eles podem experimentar tudo? Ah, pode, tem problema não, vai lá, pode. E tem uma valorização excessiva pelas coisas materiais, uma baixa tolerância à frustração, não está acostumada a receber não. Então, receber não para uma criança receber não é pesado, gente. Para a gente como adulto né? Quando você recebe um não num trabalho, quando você recebe um não do seu marido, na sua relação, imagina para uma criança. Mas isso faz parte da vida, os nãos fazem parte da vida, né? E geralmente também são crianças muito ansiosas, porque o que esperar, né, daquilo? E pouca autonomia, né? Como os pais são permissivos, eles querem dar a todo momento, oferecer a todo momento, estão disponíveis a todo momento, a criança acaba não tendo autonomia suficiente. Agora nós vamos passar para o terceiro, deu para ver? Terceiro estilo parental, que é a negligência. A negligência, para mim, eu acho que todos são, né, tem o seu peso, mas a negligência, para mim, eu acho que é a mais sofrida que tem. Menos firmeza e menos gentileza. Nós temos a negligência. Então, quem puder anotar aí, a negligência, lembrar de uma cena, de uma fala, de uma frase que te faça remeter a essa negligência. Menos firmeza e menos gentileza. Ou seja, menos tudo, né? Tudo. O nível de exigência é exigência baixo, afetividade baixo, zero. Zero. Não tem nada, né? Os filhos, eles vão se desenvolvendo sem nenhuma responsabilidade dos pais quanto às necessidades básicas, né? Básicas e emocionais para aquela criança mostrar suas potencialidades. São considerados muitas vezes os pais ausentes, que mesmo estando no mesmo ambiente, tá ali só de corpo presente. Não vê nada, não dá ciência de nada. Eles abandonam os filhos à própria sorte. A negligência, para mim, eu acho assim, a mais pesada, sabe? Eles não se envolvem com a educação das crianças. Não se envolvem mesmo. Tanto faz o menino no autoritarismo, ele exige nota 10. Na permissividade, tá bom, 4 tá bom, de 0 a 10, 2 tá bom,
Na negligência, tanto faz, né? É, Os cuidados com as necessidades básicas. Quando eu falo necessidade básica, gente, é proteção, né? Uma criança de 2 anos na beira de um abismo, na beirada de uma piscina, sozinho. Você está numa festa, o pai está ali tomando, o pai, a mãe, o cuidador, tá, gente? Sempre quando eu mencionar pai ou mãe, é sempre o cuidador, responsável por aquela criança. O avô, a avó, o tio, a madrinha, quem está responsável por aquela criança. Tá ali tomando sua cervejinha num sítio, né? A gente tem essa cultura ainda, né? De festas em sítios e tudo. A piscina longe, não tem ninguém olhando por essa criança. Isso é um cuidado básico de proteção, de segurança, além do cuidado da disciplina, né? O que essa criança vai aprender? O que ela quiser, da forma como ela achar que deve. Ela não tem com quem olhando para ela, né? Os pais colocam os filhos, nesse caso, como o último plano na vida. Último. Lá na permissividade, eles estão em primeiro plano, a todo momento. É só eles, mais nada. Não tem marido, não tem profissão, não tem casa, não tem nada, só os filhos. Na negligência, eles não existem. São filhos fantasmas, né? É, e aí, com isso, permite tudo. Ah, pode fazer? Pode. Né? Aí a gente confunde um pouquinho com a permissividade, mas não, a negligência, ela não está nem ouvindo o que a criança está pedindo. Na permissividade, a pessoa escuta, né? E permite tudo. Então, pode fazer o que quiser. Agora, um tempinho para vocês e eu vou ler. Parece que teve alguma coisa aqui. eu pensei Estava... em negligência em dar de ombro, sabe? Isso! Você falou, Ó, tô nem aí. Deixa fazer, deixa. Desculpa o vocabulário, deixa o pau quebrar, deixa a coisa acontecer. Entregues à própria sorte. Então, se alguém quiser contribuir com alguma frase, enquanto isso eu vou ler a Liliane. Ei, Liliane, que bom que você está aqui. Estava lendo sobre uma pesquisa sobre violência contra a mulher, que tratava sobre a construção das subjetividades de homens que cresceram em ambientes permissivos. Pode tudo, por que não vai bater na mulher? E que, portanto, não aceitam não. Ah, pois é. Você não quer hoje, né, ter uma intimidade maior? Então vem cá. Eu não aceito não, né? A permissividade eu não aceito não. E a negligência, não sei se alguém vai colocar aí pra gente. A Camila já falou que é o dar de ombros mesmo, né? Tô nem aí. Não quero nem saber. Mamãe de 3 colocou aí, estilo de vida influencia muito também, né? uma Tem fofa. muito, é, tem muito, né? Mamãe de 3 aí. Mamãe de 3 já é uma coisa assim, né? Muito legal. Tem muito disso, né? Vem também do cultural. A gente tem que levar em consideração esse cultural que pesa muito. E aí é isso. Acho que ninguém compartilhou, nós vamos colocar aqui. O que eu Então, a acho negligência interessante, é isso. eu acho interessante esse exercício, na realidade. Na realidade, eu já vi esse gráfico. Mas é para a gente identificar, né? A gente vai identificar como a gente está sendo, como a gente foi. E como você colocou no início, né? Você falou assim, que não é se sentir culpada, mas também não é ficar de braço cruzado, né? Porque assim, Exatamente. vamos supor que eu achei que eu sou autoritária. Ai, meu Deus, não vou ficar péssima que eu fui autoritária até hoje. Mas vamos mudar, né? Vamos mudar, vamos, porque como você mesmo já relatou, o que vem com isso, né? Os malefícios, né? Então, eu tô É, falando isso porque eu sei que o último agora é o melhor de todos, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter um foco do que a gente quer na vida. Porque senão também a gente fica muito nessa zona de conforto. Ah, não, gente, todo mundo é autoritário. Então, ok, eu identifiquei, eu sou assim. Ah, não sinto culpada, não, mas também vou ficar assim, tá bom. Não, esse trem de, né, a gente tem que pensar o seguinte, então tá bom, né? é, Esses três, se você se identifica, não tem problema nenhum, ninguém vai te culpar, ninguém vai te julgar, não é isso, né? A ideia não é essa. É a gente identificar aquilo que não tá legal e fazer por onde para mudar. Porque todo é. mundo está ganhando, né? E aí, na negligência, a gente tem muito isso, né? Ah, ele é assim mesmo, sabe de nada.
Ele não obedece ninguém, mas ele tem que saber, uai. Ele tem que saber se comportar, ele tem que saber estudar sozinho. Se virar, eu estou criando filho para o mundo. Né? A gente escuta muito isso de pai negligente, está criando filho para o mundo. Todos nós criamos filho para o mundo, mas ele tem que saber o que é que esse mundo lá fora tem, né, de bom e de ruim, qual o caminho que ele vai seguir. E as consequências para essa criança criada na negligência, de cara é baixa autoestima, né? Com grande probabilidade aí para depressão, estresse, baixo desempenho acadêmico. Tanto faz ele estudar ou não, né? Ninguém vai olhar, ninguém vai cobrar, não tem ninguém por ele. Sem contar que eles podem desenvolver comportamentos antissociais, que a gente considera comportamento antissocial é mentir, roubar, agredir, machucar, xingar, muitas vezes como forma de chamar atenção, né? De buscar ser visto. Podem desenvolver também problemas, cachorro, gente, psicológicos, né? Serem adultos pessimistas, adolescentes pessimistas. Aprendem também que eles não são importantes. Eles acham que eles não são importantes. Ninguém deu importância para eles, não deu vez, não deu voz. Carregam a culpa, né? Porque, nossa, ninguém me amou, eu não devo prestar mesmo. Né? Então, a negligência é uma que machuca, assim, que fere lá mesmo, no fundo, no fundinho da alma ali. Então, elas acreditam o tempo todo que elas são incapazes, que elas são ruins, elas utilizam da agressividade para chamar atenção. Então, é isso, a negligência. E o nosso último, vamos lá. Nós começamos com autoritarismo, muita firmeza, pouca gentileza. Passamos para a permissividade, muita gentileza, pouca firmeza. A negligência que eu acabei de falar. Não tem firmeza, não tem gentileza. E agora a gente vai para uma educação respeitosa, né? Respeitosa. Nós temos como base sermos firmes e gentis. E é um desafio, gente, ser firme e ser gentil ao mesmo tempo. É um desafio mesmo, tá? Eu tô aqui como mãe, tô como educadora parental, e se vocês, quem ainda não conhece o Instagram, o Mães com Mães, o meu perfil, dividir mesmo as coisas da maternidade real. Eu mesmo já pontuei lá algumas vezes que eu dou esses deslizes, que eu cometo os erros, e é identificar, né? A partir do momento que você tem consciência disso, você passa até a identificar e tentar mudar. Todos nós vamos passar algum momento por algum deslize. Mas o mais importante disso tudo, de saber sobre esses estilos parentais, é o que você vai fazer daqui para frente, tá? Essa educação respeitosa, ela é vista também como democrática, como educação recíproca, como educação participativa. Por quê? O nível de afetividade é bom e o nível de exigência no mesmo nível. Então, assim, equipara. Não tem o autoritarismo, quem manda aqui sou eu, firmeza, gentileza zero. Não tem a permissividade, faz tudo o que eu quero, senão eu não vou te amar. Não tem a negligência, que não tem nível nenhum. O democrático participativo vamos junto. Né? São pais que eles estão ali para apoiar, eles dão presença, atenção para a criança desenvolver suas potencialidades. Eles mantêm a autoridade, que não é autoritarismo, e mantêm o respeito, respeito mútuo. Se a criança recebe respeito, a tendência é ela respeitar, né? Ela, como eu disse lá, a criança é uma esponja. Ela está vendo um exemplo de respeito. Geralmente, quando acontece alguma cena, isso acontece diariamente, tá, gente? Crianças estão em formação. A todo momento. Aqui em casa eu aplico a disciplina positiva. Tudo mar de rosas. Não é. É um caminho que eu escolhi. Consistência o tempo todo. Não é repetição o tempo todo.
Então, para ter esse respeito, eu mesmo falo, olha, eu não estou sendo desrespeitosa com você. Tá legal o que você está fazendo com a mamãe? Ela já dá um passo, ela ou elas, né? Ela já dá um passo para trás e pensa, né? Então, são pais que eles apresentam um equilíbrio entre afetividade e essa exigência. Eles educam dando esse apoio, atenção emocional, uma estrutura positiva e uma direção para os filhos. Qual é o caminho? Ele não fala, você vai ter que passar aqui, você vai ter que fazer desse jeito. Filho, tem isso, tem essa forma aqui de você realizar e essa outra forma que a gente fala em dar possibilidades para essa criança. Qual você acha interessante? E aí vem a Nós temos diferença. 1 minuto e 30. Meu Deus. Gente, então esse caminho da participação, né? De estar presente emocionalmente, fisicamente, é um caminho lindo, difícil de trilhar, mas que vale a pena. É sempre assim, eu sempre acho que eu vou dar tempo de falar tudo. Esse caminho também usa muito do encorajamento, nomeia, valida o sentimento das crianças. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a Conexão, pergunta né? que não. Conexão com seu filho, que dá uma outra live sobre isso, né, Camila? E Adoro esse assunto. aí, os exemplos que alguém já deve ter colocado aí, que tal a gente realizar junto? O que você acha que pode ser feito? Tudo bem você sentir raiva, porque a criança sente raiva, todo mundo sente raiva, mas bater no seu coleguinha não é aceitável. Então, é colocar com firmeza o que aquilo está representando e a forma como ele pode lidar, né, com aquela situação. A nota não define a criança e o principal da educação com respeito, amor incondicional. Se você tirar 0 numa prova, eu vou te amar. Se você tirar 10, eu vou te amar do mesmo jeito. Se você errou aqui, meu filho, tá tudo bem. Vamos tentar corrigir essa situação, mas a mamãe te ama mesmo assim. Ok? Lindo. Então, eu acho que é isso. Ai, obrigada, foi lindo, lindo, Obrigada, lindo. que dá uma outra live sobre isso, né, Camila? E Adoro esse assunto. aí, os exemplos que alguém já deve ter colocado aí, que tal a gente realizar junto? O que você acha que pode ser